Fala BitLovers, eu sou Israel Buzain, esse é o canal BitBank, o seu lugar, o seu espaço de aprender e ficar atualizado aí sobre o mundo das criptomoedas. Hoje a gente vai falar sobre Lightning Network, que é a tecnologia que vai permitir a gente usar Bitcoin no dia a dia. Já permite, a gente vai falar um pouco sobre isso, explicar o que é Lightning, comparar transações on-chain e off-chain. E se você não está entendendo nada, já dá o like aí na confiança, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Existem duas maneiras de fazer transações com Bitcoin. Uma delas é on-chain e outra delas é off-chain, ou seja, na rede, na blockchain e off-chain, né? Fora da rede, fora da blockchain do Bitcoin. A gente vai fazer um comparativo aqui bem rápido sobre o que é fazer uma transação on-chain e o que é fazer uma transação off-chain. Quando você quer movimentar Bitcoin, em geral, você faz uma transação na blockchain do Bitcoin de uma forma normal. Você seleciona a quantidade de Bitcoins que você quer mandar, qual que é o endereço de destino, e assina essa transação, e assim que ela for confirmada na rede, ou seja, na blockchain do Bitcoin, entra um novo bloco, né? Nessa cadeia de blocos é gerado um novo bloco, e se esse bloco incluir a sua transação, ela está confirmada. Isso é uma transação on-chain, ou seja, na blockchain, na rede principal do Bitcoin, como a gente fala, camada principal ou camada 1 do Bitcoin. E a Lightning Network é uma camada que a gente chama de segunda camada, né? Ela é uma camada, a gente até chama de Layer 2 também, é a camada 2, né? É uma camada adicional. É como se ela rodasse abaixo ou acima da camada Bitcoin. Então tem a rede principal do Bitcoin e criaram a segunda camada, que é justamente a Lightning Network. De maneira bem simples, a Lightning Network funciona da seguinte maneira. Você abre um canal com a outra pessoa e enquanto esse canal está aberto, você pode transacionar com essa pessoa que abriu o canal junto com você diversas vezes, infinitas vezes, quantas vezes você quiser. E aí só existem duas transações on-chain acontecendo, que é uma na abertura desse canal de transações que foi aberto e após todas as transações que foram feitas, você fecha esse canal. Então, na blockchain do Bitcoin só ficam registrados a transação de abertura daquele canal e a transação de fechamento desse canal. Num outro vídeo eu prometo para vocês que a gente entra mais em detalhes de como funciona a Lightning Network. Mas nesse aqui o que a gente precisa entender é só a diferença básica entre elas. E aí a gente vai fazer um comparativo aqui. Quando você faz uma transação on-chain, ou seja, na rede principal, na camada principal do Bitcoin, tem três aspectos que a gente vai falar aqui agora sobre essa transação e depois a gente vai comparar com a Lightning. O primeiro desses aspectos é o tempo de confirmação. Numa transação normal, on-chain, na camada principal do Bitcoin, você tem que esperar pelo menos uma confirmação de bloco, ou seja, a média é 10 minutos, mas pode levar várias horas para isso acontecer. O segundo ponto é taxas de transação. Quando você faz uma transação na blockchain principal do Bitcoin, na rede principal do Bitcoin, você acaba pagando taxas altas dependendo se você estiver num momento de alta demanda na rede. Já aconteceram algumas vezes em que a rede Bitcoin ficou tão atolada, ou seja, ficou tão sobrecarregada ou congestionada, que as taxas subiram muito. O terceiro aspecto aqui é que é melhor você usar a camada principal do Bitcoin para transações maiores, ou seja, para movimentações que você não faz com certa frequência. Então, por exemplo, se você comprou Bitcoin numa corretora, por exemplo, o BitBank, fica aí o jabá já para vocês, né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui já têm conta no BitBank, se não tem, pode clicar no link na descrição aqui e abrir conta. Mas se você compra Bitcoin no BitBank e depois vai transferir esses Bitcoins para sua wallet, para sua carteira, você vai fazer uma transação on-chain. Então, você vai movimentar uma grande quantidade de Bitcoins, transferindo esses satoshis da sua conta BitBank on-chain, né, na camada principal, transferindo para a sua wallet, para o endereço que você controla. No caso da Lightning Network, para a gente fazer esse comparativo, o que acontece? Sobre o primeiro aspecto, tempo de transação, é instantâneo, é praticamente instantâneo, né? Em alguns casos você tem transações que demoram alguns segundos, mas é bem rápido, é bem similar ao que acontece numa transação de cartão de crédito hoje em dia, por exemplo. Você sabe que na hora de pagar uma padaria, um supermercado, fazer um pagamento no posto de gasolina, por exemplo, a transação demora 2 ou 3 segundos para confirmar, né? Com Lightning Network é mais ou menos a mesma coisa e às vezes você consegue fazer uma transação instantânea mesmo. Então, em relação a esse primeiro aspecto, tempo de transação, a Lightning dá de 10-0 na camada principal do Bitcoin aí. Sobre taxas de transação, como a gente falou, só existe uma transação de abertura do canal e uma de fechamento do canal. Então, normalmente, quem provê esse serviço, o provedor do serviço Lightning, então de alguma carteira, de alguma corretora, a pessoa que fornece esse serviço, normalmente ela cobra uma taxa para a abertura do canal. Ou ela cobra na abertura ou no fechamento, mas é somente para esse momento, né, de transação mesmo. Para gerar essa liquidez, para abrir esse canal de liquidez com você, ela te cobra uma taxa percentual, normalmente é uma taxa percentual pequena.
Mas para fazer as transações Lightning mesmo, você não paga nada ou paga taxas muito baixas. Para você ter uma ideia, a maioria dos serviços provedores de Lightning cobram tipo 1 Satoshi por qualquer transação. Então você poderia enviar, por exemplo, 1 Satoshi, que é a menor fração de um Bitcoin, para outra pessoa pagando apenas 1 Satoshi de taxa. Então é muito barato. E alguns provedores não cobram nada por essas transações. Então você envia literalmente de graça Bitcoin para outra pessoa instantaneamente. Então, recapitulando sobre o primeiro aspecto, né? On-chain, você tem um tempo de transação mais demorado, que pode demorar alguns minutos, algumas horas até para confirmar um bloco. No caso de Lightning é instantâneo. No caso das transações on-chain, em relação ao segundo aspecto, que é taxas de transação, o que pode acontecer? Em momentos de alta demanda, as taxas sobem muito, porque o tamanho do bloco é limitado. Ou seja, uma quantidade limitada e pequena, escassa, né, de transações podem ser incluídas em cada bloco. E isso, em momentos de alta demanda, que muita gente quer transacionar, pode elevar muito os preços das taxas on-chain. E aí, fazendo o segundo aspecto agora de comparação, né, entre Lightning e on-chain, como a gente falou, na transação on-chain, na camada principal, você tem taxas muito altas, né, em alguns determinados momentos. E no caso da Lightning, você só tem taxas na abertura e no fechamento. E normalmente não tem taxas, ou as taxas são muito irrisórias, valores muito pequenos, por exemplo, 1 Satoshi, para fazer microtransações. E aí a gente chega no terceiro aspecto de comparação entre esses dois, né, entre transações on-chain na camada principal e transações na Lightning Network, que é a segunda camada, que é a aplicabilidade, né? Em que momento que eu vou usar a Lightning? Ela é indicada, ao contrário da on-chain, que é indicada para quando você vai fazer grandes movimentações ou talvez um pagamento muito grande de alguma coisa, sei lá, você comprou uma casa e o cara aceita Bitcoin, você quer transferir Bitcoin para ele para um valor grande. Então você usa a transação on-chain. Ou, como a gente falou, eu quero armazenar os Bitcoins que eu comprei no Bitbank na minha carteira. Você faz uma transação on-chain também, mandando para sua carteira, porque é lá que você vai acumular os seus satoshis para o longo prazo, para o futuro e tudo mais. Agora, Lightning, nesse aspecto, ela é mais indicada para você fazer micropagamentos, ou seja, você vai usar Lightning para fazer pequenos pagamentos do dia a dia, então para pagar o cafezinho, para pagar o supermercado, para pagar pequenas compras, ou até para pagar pequenos serviços online aí, né? Então você poderia comprar itens de jogo, por exemplo, usando Lightning, instantaneamente. Você poderia, existem alguns serviços que permitem que você leia um artigo e se você quiser terminar de ler aquele artigo ou aquele livro, você paga mais em Lightning na hora e ele já libera para você. Então é a forma mais rápida de usar Bitcoin no dia a dia. E essa é a principal aplicabilidade para Lightning Network, para micropagamentos, transações mais rápidas e mais frequentes. Por que é interessante a gente falar sobre isso tudo e entender essa tecnologia, né? Porque a gente acredita que essa tecnologia vai fazer o Bitcoin se tornar um meio de troca. Como você já sabe, a tese de investimento do Bitbank, da maioria das corretoras e também dos Bitcoiners em geral, né, especialmente os Bitlovers que são mais antenados aí com tudo, porque ficam atualizados aqui principalmente pelo nosso canal do YouTube, pelos conteúdos que a gente publica nas redes sociais e tudo mais, são pessoas acima da média, né? Os Bitlovers aí são pessoas acima da média. Enfim, você já sabe que o Bitcoin já é uma reserva de valor. Se você pegar horizontes aí de 5 anos, não tem nenhum outro ativo que performa melhor que o Bitcoin. Então, se você quer preservar poder de compra ao longo do tempo, a reserva de valor que você vai usar é o Bitcoin. Mas o Bitcoin, por ele ter escolhido algumas características de blockchain em relação à segurança, por exemplo, ele deixou de ser escalável. Então, por exemplo, naquelas transações que a gente falou de esperar 10 minutos, talvez até horas para a confirmação de um bloco, não seja viável você usar o Bitcoin como moeda na camada principal. E é aí que entra a Lightning Network, né? Provavelmente no futuro, se a gente for usar Bitcoin no dia a dia, a gente vai utilizar ou outras moedas para fazer pagamento, ou a própria Lightning Network transacionando exatamente satoshis para você fazer micropagamentos e microtransações. Olha, a gente tem uma novidade muito boa para vocês, é uma coisa que deixa a gente muito feliz de anunciar para vocês, que o Bitbank já está trabalhando na integração de Lightning Network no nosso app. Ou seja, você que já usa a Bitconta já tem todas as vantagens e já vai utilizar também um cartão de crédito do Bitbank que te dá cashback em Bitcoin, vai poder também transacionar Bitcoin via Lightning Network. Então, em breve a gente está com essa novidade aí para vocês. Mantenha o app atualizado para você ser o primeiro a receber aí, beleza? É isso, gente. Então a gente conclui o vídeo assim. Lightning Network é a tecnologia que vai permitir a gente usar Bitcoin no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários pra gente. Se você não deu aquele like na confiança lá, eu tenho certeza que você está arrependido agora porque o vídeo foi muito bom. Então vai lá agora, dá o like, inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações quando a gente lançar novos conteúdos. Beleza? Um abraço, até a próxima.